Olá, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Nós estamos começando mais um Pauta Brasil, programa da Fundação Perseu Abramo, que vai ao ar toda segunda, quarta e sexta, no horário das 17 às 18 horas. Nosso programa é retransmitido pelos canais da revista DCM, da revista Fórum, da TV 247. Hoje nós estamos aqui para um diálogo muito interessante sobre um tema da crista da onda. O tema é Espanha e Brasil, caminhos distintos na legislação trabalhista. O Brasil que passou aí por essa contra-reforma trabalhista. Então, hoje nós estamos aqui com Marilane Oliveira Teixeira, economista, pesquisadora do CECIT, Instituto de Economia da Unicamp. Bem-vinda, professora Marilane, que bom que nós poderemos contar contigo. E também com Clemente Gans Lúcio, sociólogo, professor universitário também, foi diretor técnico do DIEESE. Bem-vindo, professor Clemente, que bom que a gente vai contar com a sua leitura, a sua avaliação sobre os aspectos distintos, os aspectos semelhantes na legislação trabalhista desses dois países. Para começar, vou convidar a professora Marilane para poder fazer uma fala de abertura, considerações iniciais sobre esse tema para a gente. Ok. Obrigada, Ellen. Bom, primeiramente eu quero desejar a todos nós um bom início de ano, né? 2022, que esse ano seja um ano cheio de esperança, né? Que a gente possa semear muito e colher no próximo ano. E cumprimentar todas as pessoas, então, que estão nos acompanhando nesse momento. Uma saudação especial à Ellen, que está mediando a atividade, e ao Clemente, meu parceiro, companheiro de debate. Né? Sem dúvida nenhuma, né, Ellen? O ano terminou e começou 2022 com uma centralidade muito grande nesse tema, né? O tema da reforma trabalhista. E claro, né, motivado, estimulado pela experiência espanhola. E isso nos traz muita alegria e muita motivação também, porque nós que tratamos deste tema desde antes da reforma trabalhista, né, que lutamos para que a reforma não fosse aprovada nesse tempo, denunciamos o seu caráter, passamos os últimos 4 anos produzindo, inclusive, documentos, relatórios, publicações que evidenciavam que todas as promessas que foram feitas em relação à reforma trabalhista, nenhuma delas, em absoluto, foi efetivada, muito pelo contrário, né? E sempre com um certo desprezo da própria mídia, da mídia tradicional, né? Da grande mídia, em relação ao tema. E eis que, no final do ano, início desse ano, o tema ganha, inclusive, centralidade na grande mídia, porque nós estamos falando de uma revogação, né, de uma reforma que foi feita em 2012 na Espanha e que, evidentemente, traz, né, para o conjunto da sociedade, não só para quem pesquisa o tema, não apenas para os sindicalistas, para os agentes públicos, mas para o conjunto da sociedade, que há todo um processo de mudança importante, de alteração que está sendo vista, principalmente a partir da pandemia, né, a partir de 2022, em que as fórmulas que tradicionalmente, né, nesse contexto de sociedades mais liberais, conservadoras, adotaram, como austeridade fiscal, retrocesso social e reformas, né, a exemplo do Brasil, mas também de outros países, a própria Espanha, se mostraram absolutamente incapazes e ineficazes no sentido de dar resposta aos grandes problemas da sociedade, né? Então, o que ocorreu na Espanha, né, é um acordo inédito, né, de recuperação
dos direitos trabalhistas, o primeiro acordo desta envergadura nos últimos 20 anos, né? E uma experiência importante, exitosa, porque ela envolveu todos os sujeitos sociais, né? Os trabalhadores, sindicalistas, centrais sindicais, os empresários, empregadores e o próprio governo. Agora, evidentemente, neste momento, está nas mãos do Congresso, né? Que pode ou não tentar reverter aspectos. E, evidentemente, que tem a pressão da sociedade e de quem participou desse processo no sentido de garantir. Então, a primeira questão, claro, que nos coloca esse debate em relação ao próprio Congresso, né? No caso da experiência brasileira, a gente sabe perfeitamente que foi num prazo recorde de 6 meses que o Congresso aprovou alterações na legislação trabalhista em mais de 200 dispositivos, né? Então, e a experiência espanhola, ela nos ilumina no sentido de indicar, e essa é a constatação, de que o país, para se recuperar da crise, que não é uma crise só desses últimos 2 anos, a maior parte dos países enfrenta ainda a crise que vem desde 2008, né? Ou seja, é uma crise que já tem pelo menos mais de 12 anos, né? E mostrou, depois de uma experiência de quase 10 anos, né, de reforma, que as medidas que foram adotadas naquele momento, elas foram absolutamente incapazes, né, de dar respostas para as questões centrais. Quer dizer, o trabalhador espanhol está pelo menos há mais de 10 anos sem, inclusive, reajuste salarial e com uma perda, né, expressiva do próprio poder aquisitivo, mas também em outros aspectos, recuperar, inclusive, a capacidade do sindicato, né, de ser um ator importante e relevante nesses processos, né, os sindicatos, as centrais sindicais, por meio da retomada, né, da prevalência da convenção por setor, por categoria, sobre os acordos por empresa, que é exatamente o que ocorreu no Brasil. Então, tem muita similaridade quando a gente analisa a reforma trabalhista brasileira. Ela foi grandemente inspirada pela reforma espanhola, né? Tanto em relação ao debate sobre a prevalência, né, dos acordos das empresas sobre os acordos, no caso no Brasil, aqui por categoria profissional, a questão do fim da ultratividade, né, que agora, com as mudanças, ela retoma, né, a recuperação da ultratividade das normas, ou seja, os acordos coletivos lá passam a continuar vigorando mesmo e vão ser, vamos dizer, substituídos apenas pelos acordos que forem firmados, né? Então, não há perda de direito, a redução dos contratos temporários, que foi, inclusive, vendido no Brasil como sendo a grande solução, a introdução dos contratos temporários, a aprovação da terceirização, os próprios contratos intermitentes, né? Era nas formas de contratação adotadas aqui, né, no Brasil, pela reforma trabalhista, em que eles tentavam identificar, vamos dizer, as saídas, né, para os problemas do emprego e da recuperação da atividade econômica. E a gente tem, nesses últimos 5 anos, denunciado de forma recorrente esse caráter. É só olhar, por exemplo, os dados de contrato intermitente, que era uma grande promessa de que nos anos seguintes à reforma se gerariam 15 milhões de contratos intermitentes, no primeiro ano, 3 milhões. Bom, e os resultados estão aí. Agora, em 2020, se tinha 199 mil, não chegava a 200 mil contratos intermitentes, né, frente a um mercado de trabalho formal com mais de 40 milhões. Né? Os dados de 2020, por exemplo, fecharam em 46 milhões. E contratos, inclusive, em que 60% deles era inferior a 1 ano, e um quarto deles era inferior a 3 meses.
Então, essas formas de contratação que foram adotadas no Brasil, elas mostraram a sua total ineficácia, mesmo para os objetivos que tinham sido propostos pelos seus idealizadores, que era justamente aproximar a formalidade da informalidade, ou seja, ao ampliar a possibilidade da contratação por meio do trabalho temporário, do terceirizado, a introdução do trabalho intermitente, isso ampliaria as possibilidades do empregador poder passar a contratar esses trabalhadores, porque se sentiria com mais segurança, além de segurança jurídica, vamos dizer, possibilidade de dispensar a qualquer momento. E os dados mostraram que, na verdade, de 2017 para cá, o que mais cresceu no mercado de trabalho foi justamente o trabalho por conta própria e o trabalho informal. Então, isso não tem nada a ver necessariamente com essas novas formas de contratação, muito pelo contrário, quer dizer, a reforma trabalhista, ela, ao fragilizar as instituições públicas, especialmente os sindicatos, né, por meio da retirada uma das suas principais fontes de custeio e de sustentação, que era o imposto sindical, sem apresentar nenhuma proposta em substituição, ao introduzir a prevalência do negociado sobre o legislado e a prevalência dos acordos individuais sobre os acordos coletivos, ela, sem dúvida nenhuma, provocou o que a gente pode hoje reconhecer como o grande feito da reforma trabalhista, foi destruir parte dos sindicatos, que são atores importantes, fundamentais e relevantes numa sociedade democrática. Não há possibilidade de conviver numa sociedade com direitos, com proteção, com democracia, se não há respeito às instituições públicas, principalmente aos sindicatos, né? E a reforma trabalhista na Espanha, de certa forma, está nos indicando, né, mostrando que os sindicatos são atores fundamentais, privilegiados, tanto que fizeram parte do processo de negociação e tiveram um papel fundamental, além de recuperar, né, a prevalência das convenções e a recuperação da ultraatividade, além de outros aspectos que diz respeito aos contratos, né, os contratos temporários, a elevação de sanções diante das infrações de contratação, que no Brasil a reforma trabalhista fragilizou instituições como a Justiça do Trabalho e o Ministério Público, além do próprio Ministério do Trabalho, que na ocasião foi rebaixado, inclusive, para secretaria, né? E ela introduz um elemento importante que, para nós, é um tema fundamental, que é desestimular as dispensas, né? Que deve ser vista sempre como última alternativa. E, no caso do Brasil, ela é sempre tratada como a primeira alternativa. Vamos pegar o dado de 2020, que é o dado do CAGED um pouco mais confiável, porque 2021 ainda está muito corrompido pelos problemas de declaração em relação à dispensa, né? Mas pegando os dados de 2020, por exemplo, que nós tivemos um ano com o emprego formal fechou com saldo negativo de quase 200 mil postos de trabalho, foram admitidos 15.628.000 e foram dispensados 15.819.000. Quer dizer, um nível de rotatividade altíssimo. Então, e que configura, né, uma sociedade, evidentemente, né, em que não há respeito nenhum, né, principalmente por parte dos setores empregadores, por conta da segurança do emprego. A segurança do emprego é um elemento vital e fundamental. Formas de contratação. Segurança do emprego é que dão a possibilidade, a garantia para que as pessoas, os trabalhadores, as trabalhadoras, sintam seguros em relação aos seus gastos, às suas despesas cotidianas, os seus projetos de vida. A recuperação da atividade econômica, ela exige
que haja um mínimo de segurança em termos de trabalho, em segurança de emprego. Além de ter o emprego, você tem que ter segurança de que você não vai perder o emprego daqui a 2, 3 meses. Você tem que ter segurança de que você vai ter um mínimo de estabilidade, e isso não está assegurado, e isso, inclusive, se aprofundou com a reforma trabalhista, quando ampliou as possibilidades de contratação atípica e ampliou o que é um dos lados mais perversos, sem dúvida nenhuma, das formas de contratação, que é o trabalho informal, o trabalho sem absolutamente nenhum direito. Nós temos mais de 11 milhões de pessoas no Brasil hoje que trabalham sobre essas condições, e em condições, inclusive, que deveriam ser de trabalho subordinado, que são trabalhos subordinados, em relações de hierarquia, além dos quase 25 milhões que estão no trabalho por conta própria, né? E uma boa parte, claro, isso foi facilitado pela reforma trabalhista com a adoção do autônomo exclusivo. Então, para encerrar, eu acho que nesse primeiro momento, acho que a gente traz a experiência espanhola traz lições importantes em todos os sentidos, não só em relação ao reconhecimento de que a necessidade de revogar a reforma trabalhista como elemento central, fundamental para recuperar a atividade econômica, mas ela traz também, evidencia que os atores sociais são importantes, são fundamentais numa sociedade democrática, e os sindicatos, as centrais sindicais, têm um papel relevante e fundamental em termos de direitos, né? Então, eu acho que, para começar, podemos parar por aí. Tá bom, Ellen? Obrigada, querida. Muito obrigada, Marilane. Já vamos passar, então, para o professor Clemente, para também fazer suas considerações iniciais. Bom, boa tarde, quase boa noite. Prazer estar aqui no Pauta Brasil. Parabéns pelo trabalho. Grande alegria estar aqui compartilhando essas reflexões com a Marilane, Ellen, na condução desse trabalho. Marilane, acho que apresentou de forma muito clara a envergadura da reforma trabalhista aprovada no final de dezembro, a partir de um acordo construído pelos sindicatos, pelas centrais sindicais, a UGT, as comissões obreiras da Espanha, mais a representação patronal em duas grandes organizações que representam o setor patronal, por iniciativa do governo da Espanha, por mais de 9 meses de negociação na construção desse acordo. É muito importante olhar para esse acordo, como ressaltou a Marilane, primeiro porque quando Temer e Rogério Marinho construíram aquele pacotaço da reforma trabalhista, a partir de um projeto de seis artigos que o ministro do Trabalho do Temer encaminhou para o Congresso, o Rogério Marinho, relator do projeto no Congresso, transformou aquela formiguinha em um grande elefante, em um projeto que altera mais de 200 aspectos, ou mais de 300 mudanças normativas dentro daquele projeto de reforma trabalhista, que em menos de 2 semanas foi votado no Congresso Nacional. Eu sempre digo que boa parte dos deputados jamais leram o que eles votaram e aprovaram um projeto, talvez, da mais extensa regressão trabalhista que o Brasil fez desde a origem da CLT. E essa proposta que o Rogério Marinho viabilizou com o apoio do governo Temer foi grandemente inspirada no modelo regressivo das mudanças trabalhistas feitas, foram mais de 50 mudanças trabalhistas feitas na Espanha durante quase 4 décadas, especialmente uma grande reforma em 1994 e uma outra grande reforma entre 2010 e 2012. O Brasil se inspirou, portanto, nessa agenda regressiva de redução de direitos, de flexibilização de contrato, de jornada, retirada do poder de negociação do sindicato, prevalência da negociação por empresa, inclusive para reduzir direitos na legislação e dos contratos coletivos de trabalho na Espanha. A nossa reforma trabalhista no Brasil copiou, com a coordenação, inclusive, do ministro do TST, Ives Gandra, um projeto de gravíssima regressão na proteção social, proteção laboral,
na proteção sindical e na proteção previdenciária, que foi complementada no governo Bolsonaro. Lembrando que antes da reforma trabalhista, o Brasil também fez, por iniciativa do governo Temer e do Congresso Nacional, a aprovação de uma lei que autorizou a terceirização sem limites no Brasil. Portanto, fizemos de lá para cá um processo regressivo do ponto de vista da proteção, com a promessa de que, reduzindo o custo do trabalho, como promessa também tinha sido feito na Espanha, se geraria condições para que o emprego voltasse e, portanto, os postos de trabalho pudessem ser criados para enfrentar o gravíssimo desemprego e, portanto, uma oferta de trabalho com menor custo, precarizado, com arroxo salarial, com jornada flexível, com insegurança, mas animando o setor empresarial a contratar essa força de trabalho precarizada. Lê do engano, né? É um caminho perverso, um caminho nefasto, que tem conduzido o Brasil ao arroxo salarial, à perda de massa salarial, como disse a Marlene, a perda na qualidade dos postos de trabalho, a precarização que cresce, porque, fundamentalmente, esse caminho é um caminho que desanima a economia, que retira a demanda da economia, porque as famílias têm menos poder de consumo, porque os empregos são precários, porque o desemprego é muito elevado e porque os salários são arrochados. Os sindicatos perdem força na negociação coletiva, não conseguem aumentos salariais e os empregadores não distribuem o ganho que poderiam ter do ponto de vista de produtividade. Numa economia que não tem investimento, numa economia desanimada do ponto de vista da estratégia de desenvolvimento, sem projeto, um caminho como esse é um caminho que afunda a economia, e o Brasil vem afundando a sua economia nesses últimos anos com um crescimento medíocre. É importante olhar para a Espanha, porque a Espanha olha para a sua trajetória e decide por um novo caminho. Esse novo caminho começa com a eleição de um governo de centro-esquerda em 2018, caminho esse que vem sendo trilhado com várias mudanças feitas nesses últimos anos. Lembremos, por exemplo, que a Espanha retomou a política de valorização do salário mínimo, recentemente reajustando o seu salário mínimo, com um aumento desde 2019, superior a quase entre 30% e 40%. O salário mínimo na Espanha hoje gira em torno de R$ 6.960. Portanto, retomando uma política de valorização que o Brasil abandonou a partir do governo Temer e governo Bolsonaro. Eles reintroduziram e ampliaram e recriaram uma política de transferência da renda, de renda mínimo vital na Espanha, renda essa que protege milhões de pessoas, mulheres e homens na Espanha, que vivem em situação de pobreza, com uma transferência de renda robusta girando em torno de um salário mínimo na Espanha, portanto, uma política de renda que chega a proteger entre 5 e 6 mil reais de renda para uma família com 3, 4 filhos na Espanha. Uma coisa muito diferente daquilo que o Brasil vem fazendo hoje, inclusive destruindo seus programas de transferência de renda, considerados um dos mais virtuosos do planeta do ponto de vista do enfrentamento da pobreza. Também fez a regulação do trabalho feito por plataformas e aplicativos, de um lado, exigindo que as empresas de plataforma e aplicativo passem a fazer contribuição tributária como outras empresas na Espanha, equilibrando, portanto, do ponto de vista tributário, a igualdade entre essas empresas e estendendo aos trabalhadores em plataformas e aplicativos que usam esse instrumento as proteções laborais que os demais trabalhadores têm, trazendo, portanto, para essa força de trabalho, que também no Brasil cresce de maneira exponencial, proteções que estavam negadas a esses trabalhadores até essa nova legislação. E, nesse ano, esse acordo, que a Marilene resumiu do ponto de vista do conteúdo, é uma novidade importante, porque a Espanha, a partir do incentivo que ela recebe de um plano econômico aprovado na União Europeia e a partir do aporte de milhões de euros em termos de investimento produtivo,
traz esse recurso para a Espanha e coloca em um projeto de desenvolvimento que passa a ser também pactuado pelos trabalhadores e empregadores. Portanto, o incentivo à retomada econômica, ao investimento, vem acompanhado de uma abordagem diferente no mundo do trabalho. De um lado, dizendo claramente que o resultado desse investimento tem que ser compartilhado por meio do diálogo tripartite, portanto, de uma negociação feita pelos atores sociais, que olham para o futuro no médio e no longo prazo e compartilham objetivos estratégicos a serem perseguidos. E dentro dos objetivos estratégicos ao olhar o futuro, a dimensão do trabalho passa a constituir uma dimensão virtuosa para o incremento da produtividade, ou seja, se procura, por meio desse acordo, criar novas condições para que o resultado do incremento da produtividade, portanto, do crescimento econômico, seja repartido entre trabalhadores e empregadores por meio da negociação coletiva, da valorização do sindicato, da valorização da negociação setorial, com uma orientação clara pró-emprego, ou seja, por políticas públicas orientadas para a proteção dos empregos, inclusive oferecendo mecanismos às empresas para que elas enfrentem momentos de crise, protegendo os empregos dos trabalhadores, trazendo a formação profissional como dimensão constitutiva do contrato de trabalho e direito dos trabalhadores, e trazendo para a negociação coletiva a responsabilidade política dessa construção da repartição dos ganhos de produtividade entre capital e trabalho. E complementando isso com uma legislação que procura trazer para o ambiente normativo a prevalência dos contratos por prazo indeterminado, as restrições aos contratos de curta e de curtíssima duração, limitados ao máximo aquilo que eles devem, para o qual eles devem existir, que são substituições temporárias de trabalhadores diante da gravidez, diante do afastamento de saúde ou diante de um afastamento por um motivo justificado. Uma substituição temporária desses trabalhadores se justifica com contratos de curta duração. Mas isso não tem nenhuma relação com aquilo que estruturou as reformas no passado, que foi flexibilizar as formas de contratação na Espanha, gerando para os trabalhadores e as trabalhadoras na Espanha contratos de curtíssima duração, que inclusive predominavam contratos de curtíssima duração de 3, 4, 5 dias, inclusive contratos visando eliminar a responsabilidade das empresas pela remuneração do sábado e do domingo. Formas de contrato que aviltavam do ponto de vista da proteção laboral, geravam insegurança, não é por outro motivo, por exemplo, que nenhuma pesquisa que as comissões obreiras, uma central sindical espanhola, fez com os jovens, identificou que de cada 5 jovens pesquisados, 1 estava em um emprego estável e 4 estavam em empregos instáveis. E esses jovens responderam nessa pesquisa dizendo que, na sua visão de futuro, eles jamais imaginavam-se com um emprego estável, viviam em uma insegurança permanente, não tinham perspectiva de vida profissional, pensavam recorrentemente em suicídio e tinham o uso frequente de antidepressivo e ansiolítico. Uma sociedade que coloca para a sua juventude, como aparece nessa pesquisa das comissões obreiras, essa perspectiva, precisa fazer as mudanças que a sociedade espanhola começa a fazer, com as mudanças na legislação trabalhista e nos acordos coletivos, por meio da negociação coletiva, fortalecimento do sindicato, trazendo, portanto, qualidade aos empregos, prioridade para a geração do emprego, considerando que a dimensão da qualidade no mundo do trabalho, a qualidade no posto de trabalho, a qualidade no incremento dos salários, incrementa a produtividade da economia, aumenta a massa salarial, aumenta o poder de compra dos trabalhadores e das trabalhadoras, amplia, portanto, a demanda daquela sociedade no seu mercado interno em consumir, animando, portanto, o setor produtivo a produzir.
o que anima o investimento público e privado, especialmente o investimento privado das empresas, para ampliar sua capacidade produtiva, é a certeza, na visão de futuro, de que a demanda na sociedade, seja no mercado interno, seja no mercado externo, crescerá. E essa certeza se dá se, ao olhar para o futuro, a sociedade identifica que a qualidade do emprego, o crescimento dos salários, faz parte de um projeto de desenvolvimento. É essa boa novidade que vem da Espanha. Creio que, como disse Marilane, é fundamental que o Brasil agora olhe novamente para a Espanha de maneira virtuosa, olhando para essa experiência, primeiro afirmando que nós temos que mudar a trajetória do governo com um novo governo que seja capaz de colocar uma perspectiva de desenvolvimento centrado na qualidade do mundo do trabalho, no crescimento da renda e na perspectiva de um desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental. Segundo, é fundamental que nós sejamos capazes de colocar como centro dessa estratégia, novamente, a valorização dos sindicatos, trazendo a negociação coletiva como elemento estruturante das relações de trabalho, reformulando de maneira profunda a nossa legislação trabalhista, para que, de fato, ela gere proteção laboral, social e previdenciária para todos os trabalhadores e para todas as trabalhadoras. Uma atenção muito especial aos trabalhadores que estão hoje inseridos por esses novos instrumentos tecnológicos, plataformas e aplicativos, para a qual a nossa legislação não dá a menor atenção, e proteger todos aqueles trabalhadores e trabalhadoras autônomos por conta própria, trabalhadoras domésticas, que não têm a mesma proteção laboral de um trabalhador protegido por um sindicato forte. Estender essas proteções a todos os trabalhadores é parte de um projeto que reorganiza a nossa legislação trabalhista, estabelecendo uma complementariedade virtuosa entre a lei e o papel do sindicato na negociação coletiva. Muito obrigada, professor Clemente. Colocações extremamente interessantes e que se coadunam, né, que se complementam. Eu estava aqui refletindo, enquanto o senhor ia falando, sobre esse projeto de desenvolvimento focado na qualidade do mundo do trabalho, e pensando que a gente está atravessando no Brasil um período em que houve o desmonte da proteção no mundo trabalhista, né, na legislação trabalhista, o desmonte da proteção social nesse país, o desmonte do sistema previdenciário, né, da proteção aos mais velhos, e nenhum tipo de cuidado com a questão dos preços da alimentação, né, dos preços dos insumos básicos para a manutenção da vida das pessoas, né, da gasolina, do gás. E esse cenário que também se complementa é um cenário de destruição do país, é um cenário de destruição do povo, de transformação do povo brasileiro num povo sem muita alternativa, num povo miserável, num povo que passa fome, e num povo que não tem perspectiva de futuro, né? Num povo que não tem perspectiva nem no mundo do trabalho, de ter emprego formal, nem de ter a previdência, a aposentadoria garantida, nem de ter proteção social, se nada mais der certo, nem de conseguir comprar comida no dia seguinte, né? Nem de conseguir comprar o gás no dia seguinte. Então, é um desmonte muito grave que a gente vem vivendo. E esse desmonte do mundo do trabalho, esse desmonte da legislação trabalhista, ele é um dos aspectos mais perversos que a gente vem atravessando desde 2016, né? O professor vinha aí falando da juventude, esse número altíssimo de microempreendedores que a gente tem, né? Essa elevação do número de microempreendedores. Tem gente que diz que é o empreendedorismo crescendo. O empreendedorismo cresce quando no mundo do trabalho você tem a oportunidade de ter emprego formal. Quando você não tem a oportunidade de ter emprego formal e para você só resta o emprego informal ou o empreendedorismo que não é empreendedorismo, né? Que é uma forma de burlar a nossa legislação trabalhista, isso não é crescimento para o país, isso não é desenvolvimento para o povo do país, né? Para o povo dessa nação. Vou passar de volta para a professora Marilane, para ela fazer sua segunda intervenção, fazer novas colocações para a gente. Bom, obrigada, Ellen. Parabéns também ao Clemente pela exposição, sempre muito completa, né? E acho que dialogando um pouco com esses aspectos que tu
chama a atenção, né, Ellen? Eu acho que eu acho que esse debate ele nos ajuda também a trazer para a cena política, né, da cena social, a centralidade do trabalho, né? Porque o trabalho sempre, muitas vezes, ele é visto como um coadjuvante, como um ator menor, vamos dizer, do ponto de vista da perspectiva econômica, mas, ao mesmo tempo, é usado também como sendo o mecanismo para, vamos dizer, ao flexibilizar direitos, abrir, né, a possibilidade, a liberdade para que as empresas possam contratar livremente, esperando que o próprio mercado regule, né, e trate desse equilíbrio entre oferta e demanda por trabalho, e que as instituições, o Estado, os sindicatos, eles são entraves, são obstáculo a essa livre negociação. Então, acho que, primeiro, acho que a gente, um aspecto importante para nós, eu acho que a gente tem que potencializar muito esse debate, na medida que ele foi aberto, né, nesse momento, justamente mostrando que essas teses não têm absolutamente nenhum efeito, não têm nenhuma eficácia, de que a regulação pública e o acesso aos direitos são fundamentais, inclusive, para você constituir uma sociedade de fato desenvolvida, de fato, uma sociedade que possa reduzir os níveis de pobreza, de desigualdade e reduzir a precariedade, garantir segurança, né, às pessoas. Então, acho que esse é um primeiro aspecto. O segundo mostra, e acho que a experiência espanhola ela é muito importante nesse sentido, que eles, com 10 anos, né, de reformas, sem falar das reformas anteriores, que o próprio Clemente já indicou, mas esses 10 anos de reforma não trouxeram absolutamente nenhum benefício do ponto de vista das relações de trabalho, muito menos em relação a uma perspectiva, uma expectativa de futuro para a sociedade, principalmente para os jovens e para as mulheres, né? E, inclusive, eu queria chamar a atenção também em relação a essa questão do gênero, porque na Espanha, assim como no Brasil, mas na Espanha, como na Europa de uma forma geral, esses contratos mais flexíveis, por exemplo, no caso de contratos parciais, sempre teve um peso muito maior entre as mulheres, com uma falsa ideia de, vamos dizer, tem que conciliar, né, com o trabalho produtivo e com o trabalho reprodutivo. Mas as pesquisas, inclusive na própria Europa, já mostravam que e se integrar nessas formas de contratação flexíveis não era, na verdade, a opção, era a única possibilidade que as pessoas tinham de se inserir no mercado de trabalho, principalmente as mulheres. Tanto que 30% das mulheres ocupadas na Espanha, elas estavam em contratos por obra, né? Serviços. E mais ou menos em torno de 25% nesses contratos de prestação de serviços terceirizados, que esses trabalhos que a gente conhece muito bem, que aonde se insere mais a terceirização, os trabalhos de limpeza, etc. Bom, então isso, ao reduzir, né, essas modalidades de contratação, ela abre, né, sem dúvida nenhuma, uma perspectiva de que, principalmente para os jovens e para as mulheres, de poderem retomar ao mercado de trabalho em contratos mais regulados, em contratos por prazo indeterminados, contratos que eu chamo de contratos fixos, né? Então, isso também traz uma expectativa nova, uma esperança, né? De que uma parcela da classe trabalhadora possa se inserir de forma mais protegida, sem dúvida nenhuma. Tu chamava atenção, inclusive, para a reforma da Previdência, né, Ellen? Eu acho que esse é um tema que a gente precisa enfrentar também, que repensar
repensar a reforma trabalhista, alterar o estrago que foi provocado em 2017 com a reforma trabalhista, tem que vir necessariamente colado, né, junto com o debate sobre a reforma da Previdência. Os dados mostram que de 2019 para cá está ocorrendo uma perda dos benefícios. Se você comparar hoje uma pessoa, um homem ou uma mulher, mas principalmente as mulheres, que foram as mais prejudicadas, o valor médio, o rendimento médio do benefício, ele é menor do que em 2019, por exemplo, 2018, antes da reforma da Previdência. Então, isso é um problema que nós precisamos enfrentar junto com um debate que para nós é central, que, principalmente quem é do movimento sindical, é de fortalecer as instituições públicas e principalmente os sindicatos, né? Repensar, nós sabemos que os sindicatos vivem um processo de crise, que é anterior, inclusive, à própria reforma trabalhista, tem a ver com as mudanças no mundo do trabalho, mas a solução não é fragilizar o sindicato, não é tirar o sindicato do poder, muito pelo contrário, a solução está justamente no fortalecimento dos sindicatos, que esse é uma estratégia, eu acho que fundamental para a gente aí pensar o futuro aí da sociedade brasileira nesse ano, que será, sem dúvida nenhuma, marcado por esse debate e por muitos outros debates, né? Muito obrigada, professora Marilane. Vou devolver para o professor Clemente para ele fazer suas considerações também. Bom, Ellen, os elementos que você colocou das regressões, evidente, as regressões trabalhistas, mas também a regressão social, do ponto de vista das múltiplas destruições, os vários programas de âmbito social na educação, na saúde, nas transferências de renda, na assistência, a regressão previdenciária, com a reforma previdenciária que ampliou, como disse a Marilene muito bem, a desproteção previdenciária. São todas dimensões que marcam, portanto, uma situação de regressão geral da qualidade de vida, especialmente dos trabalhadores e das trabalhadoras e das múltiplas dimensões de uma proteção que um desenvolvimento econômico deve gerar. Mas isso está associado também a uma perversa qualidade, péssima qualidade do desenvolvimento econômico brasileiro do ponto de vista produtivo. Nós temos uma sociedade que vive continuadamente uma regressão industrial monumental. Lembremos, por exemplo, no início do ano passado, a Ford anunciou sair do Brasil, e a saída da Ford impacta diretamente em torno de 120 mil empregos no setor industrial brasileiro, queda na qualidade, portanto, de postos de trabalho, de renda, de mais de 100 mil trabalhadores e trabalhadoras, com a decisão da saída de uma empresa e a quebra de tantas outras que eram fornecedoras dessa empresa no setor automotivo. Várias centenas de outras empresas anunciaram, do ponto de vista de empresas industriais, que anunciaram sua saída do país, uma evidência clara desse processo de desindustrialização e de regressão da nossa estrutura produtiva para uma economia que volta a ser primária exportadora de grãos, exportadora de minérios e pouca agregadora de valor do ponto de vista econômico. Se nós queremos ter uma sociedade que produza proteção social em todas essas dimensões que você levantou, Ellen, é necessário que essa economia se estruture para produzir e gerar, com seu emprego de qualidade, incremento na economia do ponto de vista da agregação de valor. Não adianta nós sermos só exportadores de laranja, nós precisamos transformar essa laranja em suco de laranja, em produtos industrializados, fazer pesquisa com a laranja e transformá-la em inúmeros outros produtos, talvez como fármacos ou como produtos de múltiplos outros usos, que serão feitos a partir da pesquisa, da inovação, da industrialização de cada um desses produtos e dos múltiplos produtos que nós poderemos e devemos industrializar. É o caso da saúde, é o caso do meio ambiente, é o caso de toda a infraestrutura urbana, todas elas com o potencial enorme de ser transformado
em atividades produtivas que agregam valor, que têm sustentabilidade ambiental e que têm grande capacidade de, ao agregar valor, gerar uma economia capaz de produzir tudo isso que você levantou, a proteção social, laboral, previdenciária. Agora, eu acho que, Ellen, a gente precisa olhar para frente. Muitas vezes a ideia de a gente tirar esse entulho da nossa frente nos remete a olhar para trás e imaginar que a situação anterior era boa. Se a gente olhar do ponto de vista trabalhista, a reforma trabalhista foi feita para retirar direitos de uma parcela da sociedade, dos trabalhadores e das trabalhadoras, que tinham a proteção sindical, mas naquela sociedade, em 2017, havia ainda um contingente muito grande de trabalhadores sem proteção laboral, sem proteção sindical. A desigualdade entre homens e mulheres, brancos e negros no mundo do trabalho também era uma desigualdade muito grande e, portanto, não basta retirar essas leis que são um retrocesso. O que nós precisamos fazer é olhar para frente e construir um ambiente de revisão geral dos marcos regulatórios no mundo do trabalho, voltados, de um lado, para fortalecer o sindicato e o sindicato forte poder fazer, por meio da negociação coletiva, a repartição e a disputa por melhores salários, condições de trabalho em cada uma dessas empresas, termos um marco regulatório para aquelas ocupações que não são assalariadas clássicas, para que elas tenham a proteção adequada no mundo laboral e o direito previdenciário garantido para todos e todas, ou seja, que todos os brasileiros e brasileiras tenham a garantia da proteção previdenciária na sua vida e que todos tenham a proteção social adequada por meio das políticas de saúde, educação, de previdência e assim por diante. Nós temos que olhar para frente e pensarmos esse novo marco regulatório como parte, de um lado, de uma estratégia de desenvolvimento que acredita que a qualidade do mundo do trabalho incrementa o nosso potencial de desenvolvimento econômico, que esse desenvolvimento econômico pode gerar uma renda e uma riqueza que podem ser repartidos de forma diferente. Portanto, um objetivo estratégico da nossa visão de futuro tem que ser uma dinâmica econômica e uma dinâmica laboral, portanto, por meio do direito, da proteção, uma dinâmica que seja capaz de enfrentar as graves desigualdades que temos na nossa sociedade e que, nesta dinâmica, a desigualdade seja continuadamente diminuída e que a igualdade seja um sentido que oriente o nosso desenvolvimento, assim como hoje o compromisso com a qualidade ambiental deve constituir também a nossa visão de futuro. Acho que o que nós precisamos é ter uma visão ousada de futuro, avançarmos para muito além daquilo que tínhamos no passado, partirmos dessa situação dramática em que nos encontramos e olharmos para essa situação e identificarmos todas as oportunidades para fazermos esses saltos para um novo padrão de desenvolvimento econômico, social e laboral. Muito obrigada, professor Clemente. Vou passar agora para a professora Marilane, para ela poder fazer suas considerações finais. Já estamos chegando aqui no final, né, desse diálogo, que foi um diálogo excelente. Então, professora, por favor, suas considerações finais, 5 minutinhos. Ok, obrigada, Ellen. Não, então, eu acho que como a gente já está caminhando para o final, vou ser bem objetiva e acho que tem uma questão aí que, para nós, para além de tudo isso, evidentemente, que o Clemente já apontou, que eu tenho um total acordo, acho que nós temos um desafio grande também para o próximo período, que é a geração de empregos, né? Nós temos um patamar, nível de desemprego no Brasil, muito elevado, nos patamares históricos mais elevados e mesmo depois olhando a crise de 2015, 2016, quando a economia retoma com um nível de crescimento de 1% ao ano, né, que a economia é praticamente estagnada, depois vem a crise da pandemia, mas mesmo nesse período 2017, 2018, 2019, praticamente não se gerou emprego. O que gerou foram empregos informais e trabalho por conta própria,
E em 2020 e 2021 nós tivemos ainda o agravamento da crise, que provocou, na verdade, uma saída muito grande das pessoas da própria força de trabalho. E os níveis de desemprego só não foram mais elevados, porque é uma parcela expressiva. Só em 2020 foram 10 milhões de pessoas que saíram da força de trabalho, foram para fora da força de trabalho e que voltam agora em 2021, né, com a mudança progressiva aí a queda do isolamento social, de voltar a procurar emprego. Então, nós temos um problema muito sério aí para pensar aí para frente, que é qual é o modelo, né, de desenvolvimento que vai ser capaz de dar conta de gerar e de garantir emprego para todos. E aí tem o Estado, né? O Estado tem um papel muito importante, não só como indutor do desenvolvimento, a retomada da atividade econômica, mas também como contratante, né? Gerando, inclusive, pós-trabalho. Isso é um debate que nós temos que enfrentar, porque não dá para esperar só que a iniciativa privada, né, vá dar conta disso. O próprio Clemente citou muito bem, nós temos mudanças muito expressivas aí do mercado de trabalho nesses últimos anos, com as mudanças, com as novas tecnologias, com as novas formas de trabalho, aceleradas pela própria pandemia, e que você não vai retomar aos níveis de emprego nos patamares, por exemplo, anterior a 2014, apenas por um crescimento de 2%, 3%, 4%, 5% ao ano. Então, isso é um grande desafio para nós, junto com todos os outros grandes desafios que estão colocados aí para o próximo período em relação a essas mudanças que nós precisamos fazer do ponto de vista da legislação, o fortalecimento das instituições, como sindicatos, etc., é pensar o trabalho, né? Gerar trabalho. Qual é a nossa estratégia, qual é a nossa política para gerar emprego no próximo período. Eu quero mais uma vez agradecer a você, Ellen, pela oportunidade, a Pauta Brasil, pelo convite, e ao Clemente pela oportunidade de poder dividir com ele essa live, e seguimos aí no debate, porque esse ano, sem dúvida nenhuma, vai ser fundamental para nós aí que estudamos o trabalho, fazer essa disputa em relação ao que sociedade que nós queremos e qual é o trabalho que nós queremos, e a centralidade no trabalho tem que estar nos planos de governo do próximo período. Muito obrigada, Marilane. Já vou passar para a Clemente fazer suas considerações finais também. Bom, a Marilene traz um elemento fundamental. Acho que essa reflexão que ela faz sobre a centralidade de uma estratégia de desenvolvimento orientar-se pelo objetivo estratégico de se gerar empregos e empregos de qualidade, gerar, portanto, oportunidades de trabalho e de ocupação protegida para todos que querem trabalhar e que desejam trabalhar e que precisam trabalhar, e que o façam de maneira qualificada do ponto de vista da inserção profissional e protegida do ponto de vista laboral, previdenciário e sindical. Acho que isso é fundamental, é uma dimensão essencial para ser disputada daqui para frente. Nós precisamos olhar para a nossa estratégia de desenvolvimento como país e vermos todas as possibilidades e potencialidades de respondermos a esse desafio, seja pelo investimento público, animando a atividade produtiva como um todo e gerando os empregos no setor privado, seja pela retomada das políticas públicas na área da assistência, da educação, da saúde, da segurança, nas múltiplas dimensões das atividades e dos serviços públicos, que são geradores de emprego, que têm um efeito multiplicador muito importante sobre o nosso dinamismo econômico e que podem e devem gerar qualidade nos serviços públicos que atendem de forma universal toda a sociedade brasileira. É muito importante que a gente também olhe para o futuro, Ellen, e saiba que, por meio do diálogo social, nós teremos tarefas muito importantes do ponto de vista da regulação do mundo do trabalho e da garantia da geração de emprego. É importante, por exemplo, que nessa pauta estejam a discussão do incremento tecnológico vis-à-vis o emprego. Se nós não tivermos muita atenção sobre essa questão, por exemplo, já há estudos mostrando que, novamente, o incremento tecnológico pode ser gerador de desemprego estrutural. E, novamente, nós precisamos colocar em nossas mãos a decisão da intensidade da inovação tecnológica vis-à-vis as oportunidades para que todos tenham emprego,
provavelmente discutindo também no futuro redução da jornada de trabalho, discutindo formas universais de proteção previdenciária, garantindo provavelmente a extensão do investimento em formação e a inserção ocupacional pós um investimento com qualidade na formação do jovem e da jovem que está se preparando para o mundo do trabalho. Portanto, os desafios são inúmeros, são de várias dimensões, mas o que acho que a gente tem que ter como mensagem, nós que estamos aqui militando, eu, Marilene, nesse mundo do trabalho e todos aqueles que nos acompanham nessa vida de militância no mundo do trabalho, na vida sindical, os quadros, as centrais sindicais, o movimento sindical, olhar para frente, criando capacidade para que nós formulemos as propostas para que a geração de emprego, a proteção social, laboral e previdenciária e a capacidade de que todos tenham bons empregos com salário que venham crescendo e que tenham capacidade de sustentar o orçamento da família faça parte da estratégia central no nosso projeto de futuro e que a gente possa, qualificando o debate nesse ano, fazer boas escolhas em outubro e o país possa ter uma nova trajetória em 2023. Essa é a nossa tarefa em 2022, preparando uma mudança nos ventos que sopram para que esse nosso grande país tenha uma outra trajetória, uma trajetória virtuosa e que o bem-estar, a qualidade de vida, o modo bom de viver sejam algo que todos possam desfrutar e o país seja um exemplo para todo o planeta. Um grande abraço, uma grande alegria estar aqui com vocês, compartilhar essas reflexões com Marilene, com você, Ellen, desejar sucesso no trabalho que vocês fazem no Pauta Brasil e vamos em frente. Muito obrigada, professor Clemente. Sem dúvidas, um debate muito bem colocado, um momento extremamente oportuno, começar o ano fazendo essa avaliação sobre o mundo do trabalho, né, sobre a reforma trabalhista que foi feita nesse país e a necessidade da gente rever o nosso projeto de desenvolvimento à luz aí de crescimento, né, de desenvolvimento para a população brasileira inteira, não só para uma pequena parte, né? O lucro não pode estar acima da vida, o lucro não pode estar acima da manutenção dos empregos, do emprego decente. Então, agradecer demais a vocês dois, foi um excelente momento, agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam no Pauta Brasil, na TV 247, no DCM, na revista Fórum. Quarta-feira nós estaremos de volta, e é isso. Até lá. Até lá.